Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Pode se sentar, irmãos. Já oramos e confiamos na misericórdia, na graça de Deus, para que Ele possa nos trazer um bom momento aqui, um bom tempo de reflexão da palavra de Deus, da palavra dEle, que isso de fato seja um alimento para a sua alma nessa noite, e que eu não venha atrapalhar isso, né? De alguma forma Deus, de forma poderosa, possa usar esse momento e a minha vida para edificar a sua igreja. A glória seja dada a Ele sempre. Vamos então refletir um pouco sobre esse texto. Mais uma vez, a gente se sente feliz pela graça que Deus nos concede, né, de poder estar aqui. E é sempre uma preocupação quando a gente vem aqui à frente, e às vezes uma preocupação demasiada em expor bem um texto, né, de forma bem elaborada, bem certinho, quando na verdade a preocupação primordial tem que ser que o povo de Deus seja alimentado, sustentado, né? Eu digo isso porque eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes eu acho que outros irmãos também têm. A gente fica nervoso, preocupado. A gente quer isso, mas a gente também se prende ao fato de a gente saber que aqui nós temos pessoas que zelam pela palavra de Deus, né? Que pregam aqui à frente, todos os demais irmãos, e se preocupa com isso de forma profundamente, né? Então, que Deus possa ter misericórdia e usar esse momento, independente se estiver bem elaborado o sermão ou não, mas que a mensagem dele seja profundamente no seu coração e encontre lugar e traga transformação na sua vida. Irmãos, um texto que fala a respeito da herança bendita de Deus, da preciosa salvação que Deus nos concedeu. Um texto que primeiramente é direcionado a um certo público, né? O apóstolo Pedro está escrevendo, escreveu para irmãos que estavam descritos aqui como forasteiros, estavam dispersos. Eles estavam enfrentando uma perseguição que não era uma perseguição vinda do imperador, né? Isso aqui tem que ficar claro para nós. Não era uma perseguição de que eles não podiam servir a Cristo. Era mais uma perseguição de hostilidade. Os irmãos foram encontrados por Cristo por meio do Evangelho e agora vivem em um ambiente totalmente hostil a essa nova vida que eles vivem. Não sei se você se identifica com isso. Esses irmãos estavam então enfrentando isso, né, por parte da sociedade, uma sociedade pagã, né, uma sociedade extremamente anticristã, que não aceitava de jeito nenhum essa nova ideia de um Salvador, de um Cristo diferente daqueles que eles conheciam, né? E agora esses irmãos precisam ser confortados, alertados, direcionados, né, conduzidos a permanecerem firmes, a despeito de todas essas provações que eles estão enfrentando. E não eram provações pequenas, né? Devido a essas perseguições, eles enfrentavam dificuldades. Possivelmente alguns tinham que ser forasteiros, porque talvez vai que ele morava num lugar lá que eles não era bem quisto, né? Então tinha que ir para outro lugar. Mas é mais num sentido figurado, de alguém que está vivendo sabendo que ali não é o seu lugar. E assim somos todos nós, uma vez que Cristo nos traz essa revelação por meio do Evangelho, que o nosso lugar é outro e não aqui. Que aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros, né? E esperamos o dia em que a gente vai estar na nossa verdadeira pátria, pátria celestial. O texto que a gente leu começa com uma bendição aqui, né? Pedro está bendizendo ao Senhor
Chama atenção pelo fato seguinte: esses irmãos estão com intensa provação, estão passando por um momento de dificuldade imensa, estão a ponto aí talvez de alguns até pensando em negociar sua fé, porque é notório que em alguns momentos, quando diz a expressão cala aperta, a gente pensa, será que vale a pena mesmo esperar esse Senhor Jesus? Será que ainda a gente vai conseguir suportar as provações? Será que no final de tudo, quando a gente chegar lá no final, esse negócio de ser crente vai valer a pena mesmo? Talvez alguns desses poderiam estar vivendo essas dúvidas que a gente já em algum momento enfrentou na caminhada. Aquele dia difícil que você vê tanta prosperidade do ímpio, né, da sua volta, como o Asaf descreve no seu Salmo 73, e você fala, paz, olha os ímpios como está prosperando, olha a vida maravilhosa que esses camaradas levam, e a gente aqui sofrendo tanto por causa de Cristo, do Evangelho. Pedro então ele começa dizendo, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez porque essa seja a principal receita de como o crente enfrenta o dia de provações, bendizendo a Deus, reconhecendo Deus, se aproximando mais de Deus, com a consciência mais perto de Deus, porque ao momento que a gente passa a meditar em Deus, a gente começa a relembrar de Deus, das suas promessas, de quem Ele é, de como Ele agiu em nossa vida e como Ele age em nossa vida. E o apóstolo Pedro diz que Ele é bendito por algumas circunstâncias que vai de fato levar esses irmãos a permanecerem firmes, né? E sabendo que eles têm algo imensurável, algo que não tem valor contábil aqui nessa terra que possa de alguma forma ser atingido. Pedro diz que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para uma viva esperança. E aí, mais uma vez, talvez os leitores ficariam confusos. Como assim, Pedro? Nos regenerou? O que tem a ver a regeneração com o que nós estamos vivendo? Então, Pedro faz questão de colocar antes do que ele vai dizer, né? A regeneração vem a partir dessa misericórdia de Deus. Há muitas misericórdias de Deus, ou há muita misericórdia de Deus. A graça misericordiosa de Deus nos regenerou. E esse aqui é o evento mais precioso na vida de um crente, de um cristão. E às vezes a gente esquece disso em determinados momentos da nossa vida. Talvez quando a gente está naquele momento de aperto da vida, de provação, a gente se esquece o que Deus fez por nós. O que Ele fez por nós. A coisa mais espetacular que Ele fez na vida de um crente é a regeneração. Ele regenerou você. Ele fez você nascer de novo. Ele te deu uma nova vida, novo entendimento, e isso traz para nós uma viva esperança. Não é apenas uma esperança, é uma esperança viva. É diferente de qualquer tipo de esperança que a gente carregava até então, quando a gente não conhecia Cristo. Pedro diz que essa viva esperança vem mediante a ressurreição de Cristo Jesus. E por que ele coloca Cristo como sendo a referência dessa esperança que é viva? Porque agora nos remete ao fato que Cristo enfrentou. Quando Cristo executa o seu plano de redenção e morre pelos pecadores, como o irmão Marcelo leu. Quando Cristo efetua a sua oferta de sacrifício a Deus, o Pai, para resgate de todos aqueles que Ele elegeu na eternidade, para que viesse crer nele, ser salvo por Ele, como ele é descrito aqui no começo, né? Na saudação do apóstolo Pedro, ele coloca que isso veio mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que isso traz para nós, irmãos? Isso mostra para nós que a nossa esperança está atada a alguém que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. A esperança viva não vem através de uma promessa de um homem que não pode sustentar de pé o que ele prometeu sentado. Quantos políticos prometem suas coisas? Quantos homens que não são políticos? Às vezes pessoas que passaram pela sua vida, às vezes seus patrões, né, que você teve um dia, prometeu tanta coisa e não cumpriu metade do que falou.
Às vezes na vida, no dia a dia, a gente na nossa socialização, a gente vai falando algumas coisas que a gente não pode, às vezes, cumprir, a demanda é demais, a gente acha que tem condição de cumprir. E aí você vai dizer um monte de desculpa depois para a pessoa, dizer, olha, por causa disso, daquilo, não deu para me fazer isso. As nossas promessas, elas são inconsistentes. A gente não consegue sustentar, e não há homem nessa terra que consiga sustentar. Há somente um. Aquele que disse que desceria ao túmulo, mas ressuscitaria. Aquele que disse que assim como o profeta Jonas esteve 3 dias no peixe, no ventre do peixe, ele também estaria no seio da terra. Mas ao 3º dia, a nossa esperança brilha novamente. Cristo ressurreto, consumando a sua obra. E agora sim, Ele tem o poder de dizer, olha, essa esperança, ela é viva, porque ela está atada à própria promessa de Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos. Então Pedro, ele bendiz ao Senhor, primeiramente por causa da esperança que os crentes têm. E aqui não apenas os crentes eram forasteiros aqui nessa região que a gente leu, os destinatários do apóstolo Pedro, mas essa leitura tem que ser lida como se também fosse dita para nós. Deus é bendito na sua vida, meu irmão, por causa da misericórdia com que Ele te regenerou e pela esperança viva que Ele te concede mediante a ressurreição de Cristo Jesus. A outra palavra que Pedro utiliza aqui, a outra fase, né, que ele passa agora a dizer para os irmãos, olha, não apenas a esperança que é viva, mas a gente também tem uma herança. O interessante disso é porque a esperança, ela está subjetiva a cada um de nós. Você não vê esperança no irmão. Você olha para sua esposa, mas você não vê a esperança fisicamente. Isso está dentro dela, está na mente dela, está no coração dela. Não tem um cantinho que você guarda a esperança na sua casa. Mas agora Pedro fala de herança. E herança sai desse campo da subjetividade que cada um de nós temos, né, e cremos, e não que seja algo irreal, é pelo fato de não ser visto, de ser algo invisível aos olhos. Mas agora ele fala a respeito de herança. Ele é uma coisa agora, coisifica, né? Não sei como é que fala o termo, mas agora é algo que tem como ser dito. Olha, existe uma herança, existe uma coisa, essa coisa é herança, mas também não é qualquer herança. Assim como a esperança não é qualquer esperança, a herança não é qualquer herança, que Deus bendito, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos regenerou. Essa herança, ela é primeiramente incorruptível. Incorruptível. Daí você já pode imaginar que não é algo daqui, porque tudo aqui se corrompe. Tudo aqui se corrompe. Desde aquele momento em que o pecado entrou, todas as coisas caminham para a degeneração. As nossas esperanças que um dia a gente teve se foram. Quantos de nós tinha uma esperança tão linda da vida quando era mais jovem, né, João? Você que era mais jovem do que nós. E de repente aquilo se corrompeu. Aquilo de alguma forma não aconteceu. Pedro diz que é sem mácula, não tem mancha, não é uma coisa que se deteriora, né? E não se acaba essa esperança. É uma coisa intacta e sem nenhum tipo de sujeirinha. E para finalizar, ele diz que é imarcessível, ou em alguma tradução vai dizer imurchável, né? É algo que não se esvanece, muda de aparência. Quantas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente vai trocando as nossas esperanças no cotidiano da vida. A gente tinha o sonho, a esperança de ser aquilo, mas não deu certo, a gente vai remendando as coisas. Mas quando Pedro fala da esperança do crente, do eleito de Deus, daquele que de fato foi alcançado pelo Evangelho, ele diz que ela é incorruptível, sem mácula, imacessível, e que está reservada nos céus, está guardada nos céus. Aí você pode ficar mais tranquilo, porque não há ladrão com a sua inteligência, com seus equipamentos, seus aparatos, que vai ser capaz de roubar isso de você.
está guardada nos céus. Primeiramente, a gente fica feliz de saber que tem uma herança. Depois a gente fica um pouco triste, porque não está aqui ainda, está guardada, a gente quer esse negócio logo, mas o apóstolo diz, não, ela está guardada nos céus. E talvez seja pelo fato que a gente se esquece e procura muitas preciosidades nessa terra, achando que a gente vai encontrar o baú de ouro da nossa vida, o tesouro perdido, e a nossa vida vai ser finalmente fantástica. Colocamos em cada sonho a nossa esperança e fazemos daquilo a nossa herança, falando, quando eu alcançar aquilo, aí sim estarei feito plenamente. E não é assim. Quantos de nós elaboramos e conquistamos? Eu disse primeiramente que a gente às vezes não alcançou, mas quantos de nós alcançamos as nossas heranças aqui nessa terra e ficamos fascinados, mas de repente perdeu o brilho, perdeu o sabor, e a gente já queria outra coisa. Aquilo que parecia ser tão fantástico, a gente viu que na verdade não durou muito tempo. Eu trabalho num lugar que as pessoas elas ficam entusiasmadas, aí ela fala, nossa, isso aqui é meu sonho de vida. A pessoa vai lá e compra aquilo, e passa 2 meses, a pessoa já não está tão empolgada mais, ela vem triste com um carnezinho na mão, para pagar a parcela que ela comprou, a herança dela, o tesouro dela. Na verdade, ela era outra coisa agora, e a gente vai mudando isso, mudando, e a gente nunca vai encontrar, sabe por quê? Porque a gente tem essa ideia, a gente tenta colocar o sabor daquilo que está lá no céu reservado, a grandeza, a beleza da herança que está no céu, a gente tenta transportar para alguma coisa aqui nessa terra. É por isso que o apóstolo Paulo nos incentiva e diz para a gente olhar para o céu, manter a nossa mente no céu. Estamos vivendo aqui, caminhando nessa terra, mas olhando para o céu, sabendo que lá está reservada a nossa herança. Pedro diz, reservada nos céus para vós outros, para todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Essa herança não é exclusividade de alguns, irmãos. Não existe uma classe que Deus diz, não, apenas para vocês aí, não, para todos aqueles que de fato esperam em Cristo Jesus. E aí ele diz para nós, apóstolo Pedro agora fala a respeito, que não apenas essa herança está lá nos céus, não apenas aquilo que você de fato tem como precioso para a sua vida está nos céus, mas também, olha o versículo 5, a vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Agora o mais impressionante, não é apenas a nossa herança que está guardada, você está guardado por Deus também. Você também está sendo cada dia mais e mais cuidado pelo poder de Deus mediante a fé. Isso aqui faria, e com certeza fez, né, muita diferença na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Imagine você lutando, como eu disse, com aquele ambiente hostil, com tantas dificuldades por servir a Cristo, passando por tantas provações, e de repente você tendo a certeza que você estava guardado pelo poder de Deus. Isso aqui deveria mudar totalmente a nossa forma de compreender os acontecimentos das nossas vidas. Quando a gente passa por situações difíceis que a gente não sabe o que fazer, e se a gente vai conseguir vencer isso, passar por isso, a Bíblia afirma para nós, palavra de Deus, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus. E quem sabe não são as provações que Deus usa como escudo para que isso aconteça. Quantos de nós, que se não fossem as provações, estaríamos num lugar bem distante daqui? E daqui que eu digo, não da igreja, eu digo daqui, da presença de Deus, que te acompanha, que você vai onde você vai debaixo da presença dEle. Se Deus usou até mesmo um espinho no amado apóstolo Paulo, para conduzir ele mais sóbrio, vigilante, consciente da graça de Deus, ele mesmo fala isso, né? Para ele, a ponto de dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou agora, entendo e compreendo,
E ele sabia disso, que as provações é um meio pelo qual Deus utiliza para nos manter firme e guardado nele, porque aí então a gente compreende que somente pela fé a gente pode continuar firme, caminhando, esperando essa bendita esperança da parte dele. Não é fácil a gente... É lógico que as irmãs cantam só para as mulheres, né? Levantar, né? O hino que as irmãs cantam, né? E cantaram na festa, cantaram hoje novamente. Às vezes a gente quer mesmo é deitar, fechar a porta e ficar bem quietinho, porque a vida está tão difícil, está tão complicado. Você olha para um lado, está ruim, olha para o outro, está ruim mais ainda. Aí você vai no médico, está pior. Aí você chega no serviço, está insuportável. Aí tudo que você quer é simplesmente se deitar e ficar ali quietinho, paradinho. Mas lembre-se uma coisa: independente dessa hostilidade que você enfrenta, dessas perseguições, provações, e muitas delas, se não todas, pelo fato de você servir a Cristo, e eu creio nisso, né, que é uma constante luta para nos tentar derrubar constantemente a carne, o diabo, o mundo. A gente vive num mundo hostil. Desde o dia que você se rendeu a Cristo, você o declarou como seu Senhor, você agora serve a Ele. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem, mas todas as demais coisas também vão tentar te derrubar o tempo todo. Mas aí você lembra-se desse versículo: você é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé que você tem nele. Por piores que os dias sejam, nós continuamos sendo guardados pelo poder de Deus e mediante a fé. Para quê? Para a salvação, preparada para se revelar nesse último tempo. E aqui está o desfecho de tudo isso: a salvação. Aí você fala, mas não eram crentes, já não estavam salvos? E a gente entende que a salvação ela acontece como um ato de Deus, né, executado por meio da regeneração, como a gente já falou aqui, né, fé e o arrependimento, mas também é um processo. A gente foi salvo, e é salvo mediante a santificação, nós estamos sendo salvos, e seremos salvos na consumação dessa salvação através da glorificação. É o processo da salvação. Pedro entende isso, que essa salvação já está preparada, ela vai só se revelar no último tempo, quando Cristo rasgar os céus com seus santos anjos. Então a gente verá o nosso Redentor. Pedro ele não manda a gente orar para repreender as provações. Pedro ele não manda a gente aqui fazer campanha de oração para derrubar o inimigo. Não tem nada contra isso, irmãos. Mas Pedro nos leva a encarar a vida na perspectiva de alguém que é guiado por Deus e guardado por Deus, de alguém que tem uma mente consciente do que Deus fez quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele te salvou da pior situação que você poderia estar, da pior situação. A sua pior situação não é isso que você viveu alguns anos atrás, alguns dias. Não, a sua pior situação, a minha, a nossa, foi aquela que quando a gente nasceu, em pecado, distante de Deus, caídos, totalmente distante de Deus. A Bíblia diz para nós que todo homem nasce no pecado e pecador. E enquanto Deus não estende a sua mão de misericórdia, por meio da sua graça preciosa, as suas muitas misericórdias, a gente continua a nossa pior situação. Mas Ele tirou a gente de lá, nos regenerou, mudou a nossa mente, mudou o nosso coração, abriu os nossos olhos, e agora nos faz enxergar isso. Há uma esperança viva, para a gente depositar toda as nossas forças, o nosso empenho. Há uma herança incorruptível, inacessível, imaculada. E há uma salvação certa, garantida, autenticada. As últimas notícias não são aquelas que os
discípulos lá na estrada de Emaús ouviram: Ele morreu, acabou a nossa vida, o que vai ser da gente? Quantos de nós nos esquecemos de Cristo, da sua obra consumada e completa, como aqueles discípulos, né? Pararam apenas até ali. Não, ele desceu ao túmulo, e Jesus tem que relembrar para eles quais eram as últimas notícias. As verdadeiras notícias é que o Filho de Deus já tinha ressuscitado, eles nem sabiam. E às vezes a gente esquece disso na nossa caminhada. A morte não deteve o Cristo de Deus, a segurança da nossa alma, o âncora da nossa alma vive. Por pior que sejam as nossas tormentas, irmãos, por pior que sejam os nossos desafios na vida, o nosso Redentor vive e nos assegura em suas mãos. O Evangelho não é apenas uma história para a gente decorar, para a gente saber falar bem a respeito de Cristo, das coisas relacionadas a Deus, saber dividir as teologias. Não, o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é Cristo, esperança da nossa vida, esperança da glória, a esperança de que isso aqui é apenas um momento, e que logo o próprio Pedro diz: isso aqui vai rolar em fogo. Muitos não acreditam nisso, como não acreditava que ele desceria e ressuscitaria ao terceiro dia. Demorou muito tempo, desde aquele dia que o pecado entrou, demorou muito tempo. Mas Deus não tem pressa não, porque Ele é eterno, então tempo para Ele não existe. Antes que houvesse mundo, já havia um plano para nós, para nos resgatar. E aí o texto termina, e eu vou encerrar por aqui. Não vou encerrar não, só vou concluir a leitura para a gente encerrar, tá? Eu não ia pregar, eu ia parar por aqui, mas vou só ler para a gente encerrar. Nisso exultais, embora no presente e breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Os irmãos estavam tristes, aflitos, cheios de provações, muitas provações, intensas provações, coisas que talvez você já viveu na sua vida, coisas que talvez você esteja vivendo hoje na sua vida. Pedro está dizendo: olha, é breve. Talvez você fale assim: Pedro, você não sabe o que é isso, não sabe quanto tempo que eu já estou vivendo essa provação. Mas esse apóstolo, ele sabe, ele conhece. Esse aqui é aquele que termina a sua vida não se achando digno, né, de morrer como seu mestre. Aí ele pede para crucificar ele de cabeça para baixo. Esse apóstolo sabe o que é sofrimento, mas ele tem muita fé e esperança em Cristo. Então ele tem condição de confortar esses irmãos, dizendo a eles que, olha, vai ser um breve momento, um breve tempo de muitas provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, que excede e que é muito preciosa, mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí o apóstolo diz assim: que Senhor Jesus, aquele que vocês, não havendo visto, vocês amam Ele. Não havendo visto, vocês o amam. No qual não vendo agora, mas crendo. Quantas coisas você olhou, colocou seus olhos e acreditou tanto naquilo, e virou nada. Se acabou. Quantas vezes você pisou achando que o chão era seguro e se afundou? Não creia tanto naquilo que você está vendo, creia mais naquele que você não vê. Cristo, a quem vocês não viram, mas amam. A quem vocês não estão vendo agora, mas crendo. E aí Pedro diz: exultai com alegria indizível, cheio de glória.
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, ele quer que os irmãos substituam o cântico da, não sei se reclamação, murmuração, não sei como é que os irmãos estavam enfrentando essa provação. Eles estavam com, e aqui eu acho difícil a gente julgar alguém que vive uma situação, né? Você fala, pai, o cara está reclamando, minha esposa hoje ela não veio na igreja, muitas dores, né? Ela, não vou nem falar como é que tá as dores, você fica falando que eu estou dando desculpa. Eu falei, quando eu falei isso, mulher? É muito difícil a gente julgar alguém que está vivendo uma situação que a gente não sabe. Aí você fala, eu sei. Não, talvez você sabe a situação. Você não sabe a condição que essa pessoa tem de viver aquilo. Uma coisa é saber da situação. E talvez alguns de nós, muito imponente, eu faria diferente, eu faria assim, eu viveria assim. Não. Uma coisa que a gente pode fazer é manter a nossa confiança em Deus, a nossa alegria, o nosso louvor a Ele. E isso às vezes não vai vir com um sorriso no rosto, e nem com muitos glória a Deus alto, embora essa é a vontade do apóstolo, que a gente possa gritar, adorar a Deus, igual quando o Corinthians está na final ganhando o Flamengo, mas não é o caso. Pedro entende que alguns irmãos aqui estão tendo momentos difíceis. Ele fala, olha, pode ser que vocês estão tristes nesse momento, e é normal. O ser humano, ele vive tristezas. O Evangelho nunca anula a nossa humanidade. A gente olha para a vida e a gente encara isso com realidade. E diz, olha, está difícil aqui, estou passando por isso e aquilo, mas diferente de qualquer outra situação, a gente tem aonde segurar. Uma mão firme e forte. E mais do que a gente tem uma mão para segurar, a gente tem uma mão que segura a gente. Porque tem hora que a gente não tem nem força para levantar as mãos para segurar nele. Mas aí a gente lembra que a gente é guardado por Ele, cuidado por Ele. E não importa. Pode ser que por algum momento sejamos contristados com muitas provações. Pode ser que você não esteja vivendo isso hoje, mas quando você viver, lembra-se disso. Quando chegar o dia da tormenta, da tempestade, do nevoeiro, da neblina, que você não enxergar o sol, não se esqueça que lá em cima o sol ainda permanece. Talvez a gente precise levantar um pouco os olhos e olhar lá para cima, onde o sol brilha em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor nesse momento?